polígonos, né? Polígonos convexos e côncavos, né? Então, vai começar isso aqui agora, está gravando. Bom dia para todo mundo, né? A gente vai dar continuidade ainda no caderno 1, que a gente não conseguiu finalizar. Relembrando um pouco o que a gente viu na aula passada, a gente falou sobre os polígonos, né? Que são figuras geométricas formadas... Pois é, obrigada, Bia. Formadas por linhas fechadas que não se cruzam, né? E que são formadas apenas por segmentos de reta. E aí a gente viu dois tipos de polígonos. Os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Qual é a diferença entre eles? Os ângulos internos, tá? Nos polígonos convexos, os ângulos internos, né, aqueles ângulos que estão dentro do polígono, devem ser menores que 180 graus. E nos polígonos côncavos, os ângulos internos, pelo menos um deles, vai ser maior que 180 graus. Ok? Até aí? Aí a gente viu uma... Como é que eu posso dizer? Uma propriedade, né? Dos polígonos que dizia o seguinte. Quando eu tenho dois ângulos, um interno e um externo, que estão colados, ou seja, que são adjacentes, eles formam um ângulo de 180 graus. A soma deles dá 180 graus. Letícia e Laís, a conversa. Então, a gente viu essa propriedade, né? Quando a gente tem dois ângulos, um interno e um externo, a soma deles dá 180 graus. Porém, esses ângulos eles devem estar colados, tá? Deixa eu pegar aqui o... Ah, meu Deus, cadê o piloto? Peraí, tá? Deixa eu achar o piloto aqui para poder mostrar para vocês. Bom, basicamente isso aqui, ó. Quando a gente tem um polígono, o ângulo interno, tá? E o ângulo externo adjacente a ele, ou seja, que está colado com ele, tá? Forma um ângulo, ó, de 180 graus, um ângulo raso. A soma deles dá 180 graus. Então, se eu digo para vocês que esse aqui vale 80, automaticamente, através dessa propriedade... Oi, Laís. Não, a gente está só relembrando o que a gente viu na aula passada, tá? E eu vou dar continuidade hoje. É só para a gente relembrar, tá bom? Se esse aqui vale 80 graus, mas eu vou corrigir aquela terceira questão que eu passei também. Se esse daqui vale 80 graus, de acordo com a propriedade, esse aqui vale 100. Por quê? Porque os dois juntos devem formar um ângulo de 180 graus. Aí, ó, isso poderia acontecer se eu dissesse que esse aqui vale 80. Eu tinha como descobrir qual seria o valor desse ângulo aqui? Se esse aqui vale 80, eu tenho como descobrir o valor desse aqui? Não. Né? Por quê? Porque eles não são adjacentes, ou seja, eles não estão colados, eles não formam um ângulo de 180 graus. Mas aí é um ângulo interno e um externo, beleza. Só que para a gente utilizar a propriedade, tem que ser um ângulo interno e um externo, contanto que eles sejam adjacentes, contanto que eles estejam, ó, unidos, colados um no outro. Ok? Aí eu passei para vocês a terceira questão da página 289, se eu não estou enganada. Não, 284. A terceira questão, não foi isso, da página 284. Vamos corrigir, né, rapidinho. Ele pede, né, ele dá aí 4 polígonos e pede para que você descubra o valor dos ângulos que estão em letras, né? Então, a terceira questão aí tem, analisando os polígonos a seguir, descubra o valor dos ângulos indicados com a letra X. Na letra A, você tem aí, um ângulo é 120 e o externo a ele é X. Vocês conseguem, minha gente, olhando aí para a letra A, vocês conseguem perceber que eles formam exatamente, ó, 180 graus, né? Um ângulo raso
que é um ângulo de meia volta. Então, se o ângulo interno vale 120, quanto é que vai valer o ângulo externo? Né? E aí, quem fez, responde aí para mim. Se o ângulo interno vale 120, quanto é que vai valer o externo? 60. Isso. Ele está basicamente assim, ó. Aqui é 120 e aqui é x. Os dois juntos tem que dar 180. Se aqui é 120, falta 60. Ok? Na letra B, o ângulo externo é 148. O ângulo interno é x. Quanto vai valer x? Ele é basicamente assim, ó, 148 e aqui dentro é x. Isso, 32. 148 com 32 dá 180. Beleza, Luiz Felipe? Eu acertei. Tá? Então, aqui vale x, vale 32 na letra B. Na letra C, minha gente, ficou que valor? Livro 1 ainda, Adriana, a gente não terminou. Isso, Bia, 49. Né? A gente tem aí 131, que é o ângulo interno, e o ângulo externo é x. 131 com 49, isso, B. Dá 180, ok? E na última letra, que era a letra D, página 284. Na última letra, que é a letra D, isso, Júlia, Letícia aí, muito bem, dá 109, né? O ângulo externo é 71. Quanto é que vai valer aí o ângulo interno que vale x? 109, porque 109 com 71 é 180. Ok? Bom, continuando o assunto, né, o conteúdo, na página 274, ele vai relembrar aí para vocês o nome dos polígonos, né? Os polígonos são assim chamados porque são, a gente já falou, figuras geométricas que são formadas por linhas fechadas, né, que não se cruzam e que são formadas apenas por segmentos de reta. A gente viu que tem dois tipos de polígonos, os convexos e os côncavos. E aí, como é que a gente vai dar nome a esses polígonos? Polígono significa muitos lados. Poli vem de muitos, gonos vem de lados. Então, polígonos são figuras geométricas que possuem vários lados. E aí a gente pode dar nome a esses polígonos de acordo com a quantidade de lados. Pessoal, eu tenho como ter um polígono formado por dois lados? Me respondam aí. Se pode ter vários lados, né? Vamos imaginar um polígono com dois lados. Existe? Sim ou não? Não, Laís. Sofia aí, rapaz. Por que não? Por que que eu não tenho um polígono com dois lados? E eu sei, ótima você, Vitória. Porque o polígono tem que ser fechado? Isso, B, tem que ser fechado. Né? A gente precisa fechar o polígono. O polígono é uma figura geométrica formada por linhas, né? Uma figura geométrica formada por linhas fechadas. Se eu tentar fazer... Peraí que sequestraram aqui meus lados dos meus polígonos. Gente, eu tô chocada comigo mesmo, eu tô acertando tudo. Levaram, só tem um lado do meu polígono aqui. Tá. Deixa eu desmontar esse aqui que eu já tinha feito. Bom, vamos imaginar aqui que eu tenha, né, dois lados. Então, mesmo com dois lados, que são segmentos de reta, eu não consigo formar uma figura geométrica fechada sem construir outro lado, tá? Então, a gente só vai ter polígonos a partir de três lados. Qual é o polígono? Como é chamado o polígono que tem três lados? Triângulo. Isso, triângulo, né? E o polígono com quatro lados? Quadrado. Errou! Quadrilátero. Ah, tá. Quadrilátero. B, quando a gente diz que é quadrado, a gente se prende exclusivamente ao quadrado. Por exemplo, um retângulo. Um retângulo tem quatro lados. Trapézio tem quatro lados. Losango tem quatro lados. Né? Então, quando a gente fala de polígono lados, é um quadrilátero. Tá? Ele tem quatro lados. Aí pode ser de vários tipos. Quadrado,
retângulo. Desculpa, minha gente, é para despertar. Quadrado, retângulo, losango, trapézio, todos são quadriláteros, tá bom? E a partir daí, a partir do polígono de 5 lados, vai, presta atenção. A partir do polígono de 5 lados, a gente vai relacionar como é que eu posso dizer? Por exemplo, o polígono de 5 lados. 5 lados, a gente diz que 5 é penta, né? E lados é gono. Foi isso que a gente tinha dito? Né? A gente disse que polígonos, ó, pelo nome, tá? Polígonos. A gente disse que gonos eram lados. Tu vai rasgar minha cama, rapaz. Para. E poli eram muitos. Foi isso? Para, Tó. Triângulo e quadriláteros, a gente tem nomes específicos. Puta A que partir pariu. do polígono de 5 lados, a gente vai associar o nome, né, da quantidade de números com a palavrinha gono. Tá querendo. Então, por exemplo, polígono que tem 5 lados, ele é chamado de Octógono. Ah, não. Octógono é 8. pentágono. Ó, É isso mesmo. Eu lembro, tia, ainda o bagulho que a gente estudou no passado. o gono vem de lado e o penta vem de 5. Então, Octágono, septágono, não sei o que, dago. isso. Pentágono é o polígono que tem 5 lados. E assim por diante, né? 6 lados. Ó, esse gono fica. E o que vai vir para cá é hexa. Hexágono é 6. Polígono que tem 6 lados. Septágono. Ok? É isso. Heptágono são 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono. E assim sucessivamente, né? Decágono, 10. E aí ele traz uma tabelinha na página 274, justamente falando, né? Dando a quantidade de lados. Tia, 11 é um decágono, né? Um decágono, né? 11 é um decágono. Eu falei, um decágono. Um, né? Seria 10, 11. Um decágono. Parece que eu tô falando onde eu cago. Bia, N é o número de lados. Então, quando você não tem um número de lados específico, tá? N látero ou N ágono. Só. A partir do momento que você impõe, né, um valor para esse N, que é o número de lados, você vai ter um nome específico, tá? Tem aí alguns novos que a gente não tinha visto no ano passado. Página 274 do caderno 1. Deve acabar entre 11 e 11 e meia. A gente tinha visto ano passado o 10, o 11 e o 12. Aí passava para o 20, né? Então, aí, nesse caso, na tabela, ele já traz 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Mas segue a mesma regra. 13, 3 e 10. Tridecágono. 14, 4 e 10. 4 é tetra, né? 10, decágono. Então, tetradecágono. 15, pentadecágono. Poxa, o cachorro mijou aqui no meu quarto. 17, heptadecágono. E assim, Ele fechou. tá bom? Polígonos regulares. O que são polígonos irregulares? São aqueles que vão ter os lados e os ângulos congruentes. Ou seja, que foi, Laís? Laís? O que, mulher? Eu acho que quando eu me acordo logo na hora da aula, eu acordo inteligente. Quando eu me acordo antes da aula começar, eu acordo burra. É difícil, Laís. Não mesmo. Ó, então... Laís, eu aprendi, tu também aprende, vice? Olha, eu sou um caso perdido. Polígonos regulares, né, são aqueles que vão ter os lados e os ângulos com a mesma medida. Então, quando eu digo assim, é um hexágono regular. Eu não lembro se vocês lembram, né, de uma questão que tinha assim, numa prova de vocês, acho que foi no ano passado, acho que na quarta unidade, terceira unidade, tinha um hexágono
E ele trazia aqui 108. Aí ele perguntava na questão qual era o valor dos outros ângulos. Só que ele dizia na questão que esse hexágono era um hexágono regular. Ou seja, por ser um polígono regular, os lados e os ângulos, né, têm a mesma medida. Então, se eu digo que o lado é 5, todos os lados vão ser 5. E isso, Laís, se eu digo que esse ângulo aqui vale 108, qual vai ser o valor dos outros ângulos? 108. É um polígono regular, então todos os ângulos vão ter a mesma medida, ok? Bom, continuando, né? Na página 275, ele vai falar um pouco sobre os triângulos, tá certo? Mas antes da gente falar sobre o triângulo, eu trouxe aqui um polígono para vocês. Ó. Quem nunca brincou, né, de encaixar um canudinho no outro? Aí o que eu quero que vocês vejam aqui. Esse aqui é um polígono de quantos lados? Quantos lados eu tenho? 4. Quadrilátero. Quadrilátero, não sei o quê. 4 lados. Ele é, então, um quadrilátero. Percebam que esse quadrilátero, ele é flexível. O que é isso? Eu posso transformar ele em outras figuras geométricas que também vão ter quadriláteros. Eu tô ligada àquele negócio que parece que pipa. Isso, ó. A partir do momento que eu modifico ele, eu passei de um quadrado para um losango, tá? Mas ainda permanece, tá? Mas pelo fato dele ser flexível, eu consigo transformar ele, né, em Toma sorvete. Toma. diferenciados. Ó, esse aqui é um trapézio, tá? Trapézio, já fiz o quadrado, fiz um losango, certo? No triângulo, ele possui uma certa rigidez. O que é que isso quer dizer? Que eu não consigo transformar este triângulo em nenhum outro polígono. O triângulo, ele é o único polígono que é rígido. Eu não consigo modificar nem transformar ele em nenhum outro polígono. Essa característica é exclusiva do triângulo, tá? E aí, na página 276, ele vem explicando justamente isso aqui em cima, tá? Percebam que o quadrilátero eu consegui transformar, né, em um losango. Mas o triângulo, ele não tem essa característica. O triângulo, ele apresenta uma característica exclusiva, que é de serem considerados os polígonos que são rígidos. Eles não conseguem se transformar em nenhum outro polígono. Ok até aí? Sim? Ótimo. Outra coisa sobre os polígonos. Sobre os triângulos, na verdade. Eu não posso criar, né, um triângulo de qualquer maneira, ou seja, com qualquer medida para os seus lados. Existe uma condição, né, para que o triângulo ele consiga existir. Por que, aí? Vamos imaginar, minha gente, que eu pegue, né, deixa eu ver aqui. Peraí, tá? Deixa eu pegar aqui meu outro... Cadê o outro pedacinho que eu tava? Aqui. Ó, vamos imaginar, eu tenho aqui, né, 2 segmentos, tá? Para eu transformar num triângulo, eu preciso acrescentar mais um lado. Ok. Porém, percebam que o pedacinho que eu acrescentei aqui, ó, o meu terceiro lado... Opa! Ele não consegue fechar, né, o meu triângulo, tá? Eu não consigo fechar. Para eu fechar, eu teria que transformar, eu teria que partir esse lado.
O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Significa que para poder construir um triângulo, deve ter uma relação entre seus lados. Os lados, eles não vão poder ter qualquer medida, tá? Não, Aila, não. Ele precisa ter uma relação entre esses lados. Que relação é essa? Na página 278, ele traz aí, ó, em azul, tá? Onde tem aí em azul. Para um triângulo existir, pessoal, vamos lá? Para um triângulo existir, é necessário que o maior lado seja menor do que a soma dos outros dois. Aí eu não entendi. Estou dizendo para vocês que o triângulo tem 3 lados, certo? E aí esses lados, claro, vão ter medidas. Página 278, Vitória. Esses lados, eles vão ter medidas, né? E aí, o que é que essa afirmação me diz? Que para existir um triângulo, a medida do maior lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Vou explicar para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui um triângulo. Onde? Parecendo um triângulo equilátero. Espera aí. Vamos imaginar que aqui vale 12, aqui vale 10 e aqui vale 5. Para esse triângulo existir, para ele ser considerado um triângulo existente, o maior lado tem que ser um valor menor que a soma dos outros dois lados. Então, me digam aí, minha gente, qual é o maior lado deste triângulo? Vamos lá? Isso. É o lado de 12 centímetros. 12 centímetros, Bia. Ai, meu Deus, eu vi olho na galinha. Para eu dizer que esse triângulo ele vai existir, eu preciso verificar a condição de existência dele. Qual é a condição de existência? Que o maior lado, 12, deve ser menor, sinalzinho de menor, que a soma dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? 10 e 5. Qual é a soma deles? 15. 12 é menor do que 15, minha gente? Sim ou não? Sim. Por conta disso aqui, eu posso dizer que esse triângulo ele é possível de existir. Ok? Sim. Aham. Certo. Vou dar outro exemplo, tá? Ai, que merda. Vamos imaginar que eu queira construir um triângulo. Eu quero construir um triângulo onde as medidas são 20 centímetros, 12 e 9. Eu vou conseguir construir este triângulo. A pergunta vai. Eu consigo construir este triângulo? Não. Não, porque tem que ter 2 medidas iguais. E outra diferente. As 3 têm que ser iguais. Não. É o que, então? O que eu acabei de explicar. Que a medida do maior lado, eu consigo, Hernani, construir esse triângulo aí com essas medidas? Consegue ou não? Consigo não. Consigo não. Por quê? Eu falei que não conseguia. Eu acertei, tia. O valor do maior lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Pessoal, quanto dá 12 mais 9? 12 mais 9, 21. 21. 20. Ah, tá.
Minha Pois gente, é, desculpa, tá? Quem errou fui eu. Desculpem. Tá, Hernani, tá? Dá para construir porque 20 vai ser menor que 21. Não era Eu nada, que não, pelo amor coloquei de Deus. os dados errados. Tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Agora, tá? 12 mais 7 dá 19. Eu consigo construir este triângulo? Não. Por quê? Porque a medida do maior lado não é menor que a soma dos outros dois. Deu para entender? Ou querem que eu faça outro exemplo? Entendi. Vai. Esse triângulo ele não vai conseguir, né, ser criado com essas medidas. Porque a medida do maior lado, que é 20, ela é maior do que a soma dos outros dois. 12 mais 7 é 19. Tá? Por conta disso aqui, eu não consigo criar esse triângulo. Vitória, o que é que a condição de existência me diz? A condição de existência me diz que, para existir um triângulo, o maior lado deles precisa ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, vamos dizer aqui que eu tenho um lado de 15, um lado de 9 e um lado de 4. Eu consigo construir este triângulo? Sim ou não? Oi. Eu consigo construir esse triângulo, sim ou não? Oi, vó. Não. Isso, tá certo? Por quê? Porque a medida do seu maior lado, que é 15 centímetros, ele é maior que 9 mais 4. 9 mais 4 dá 13. Para um triângulo existir, essa medida aqui do maior lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Se isso não acontecer, eu não posso construir o triângulo. Ok? Abram a página, abram o livro, né, na página 282, na segunda questão. Abram o livro de vocês aí. Na página 282, na segunda questão. Peraí que eu vou ajudar. Bom, então na segunda questão aí, na letra A, vocês têm: informe se é possível construir um triângulo com as medidas dadas. É só colocar sim ou não, tá? Mas aí vocês têm a medida, ó. Letra A, 8, 6 e 2. É possível construir um polígono, um triângulo com essas medidas? Quem é aí o maior lado? 8 centímetros. O outro é 6 e o outro é 2. Tem que ser menor, tá? 8 centímetros tem que ser menor que a soma dos outros dois. Só que 6 mais 8, mais 2 é 8 também. E não dá para ser 8 menor do que 8. São iguais. Então, nesse caso, não dá para construir. Certo? Letra A é não, tá? Luiz Guilherme, que entrou agora, eu estou na página 282, na segunda questão. Letra B. Na letra B, eu posso construir um triângulo com as medidas. Isso, Laís, é não, tá? Eu não posso, porque vê, a maior medida do lado, o maior lado é 8. E se eu somar os outros dois lados, dá 8. 8 não é menor do que 8, é igual, tá? Por isso é não, não posso construir. Na letra B, certo, Luiz, sem problema. Na letra B, tem aí 10, 5 e 8. O maior lado é 10 centímetros. 10 centímetros é menor do que a soma dos outros dois, 5 e 8. Página 282, Adriele, segunda questão.
Isso, é não. Na letra B, 10, 5 e 8. O maior lado aí nesse caso, que é 10, é menor do que a soma dos outros dois? Sim ou não? Não, Bia? Quantas? Repito. Na letra B da segunda questão, ele dá aí 10, 5 e 8. Quem é o maior lado? 10 centímetros. É menor do que a soma de 5 com 8? 5 com 8 é 13, minha gente. 10 é menor do que 13? É. Então, eu vou poder construir sim. Façam aí a letra C, D e E, rapidinho. Que eu vou escolher vocês aí para responder, tá? Não, Letícia, vai não. Daqui a pouco melhora. Segunda questão da página 282. Eu respondi a letra A e a letra B. Estou pedindo aí para vocês responderem as outras letras. Júlia, não entendeu? Eu repito, tá? A gente falou que para a gente poder construir um triângulo, ele não tem 3 lados. Triângulo é o polígono que tem 3 lados, tá? Como é que eu vou poder construir qualquer triângulo, independente, página 282, independente do tamanho dos seus lados? Não. Existe o que a gente chama de condição de existência, tá? Para esse triângulo existir, qual é a condição disso? Que o maior lado, eu tenho 3 lados, ó, 15, 9 e 4. Quem é o maior lado? 15. O maior lado, ele deve ser um número menor que a soma dos outros dois lados. 9 com 4 dá 13. 15, Júlia, é menor do que 13? Não. Então, esse triângulo aqui, com essas medidas, eu não vou poder construir. Aí, na letra C, por exemplo, segunda questão da página 282, na letra C, Júlia, tem aí, posso construir, né, um triângulo com as medidas 15, 12 e 13? O maior lado é 15. E os outros dois é 12 e 13. Quanto é 12 mais 13? 12 mais 13 é 25. 15 é menor do que 25? Sim, então eu posso construir. Quem aí disse que não estava entendendo? Certo, Letícia. Ó, vou pegar aqui meu polígono, tá? Ó. Vamos imaginar que eu quero construir um triângulo com esses 3 lados, certo? 3 lados aqui estão separados, tá? Aí vamos imaginar que esses 2 lados aqui, eles medem 15 centímetros, vamos supor, tá? Cada um aqui vale 15 centímetros. Então, eu tenho um de 15, outro lado de 15, e eu tenho esse ladinho aqui, menorzinho, de 3. Eu quero que vocês digam para mim se eu vou poder construir esse triângulo ou não. E eu vou provar para vocês se eu posso ou não, tá? Primeiro me respondam. Eu vou poder construir. Eu tenho 3 lados, minha gente. Se eu ligar, eu formaria um triângulo, né? Óbvio. Certo? Porém, não é simplesmente pegar 3 lados, juntar, que eu vou formar um triângulo, não. Depende, vai depender de quê? Do tamanho dos lados que eu quero utilizar. E qual é a regra para isso, Aila? Como é que eu vou dizer se um triângulo é possível de existir ou não, mesmo ele tendo 3 lados? De acordo com as medidas de seus lados. O maior lado, ele deve ser menor que a soma dos outros dois. O maior lado,
15, ele deve ser um valor menor que a soma dos outros dois. 15 mais 3 é 18. O maior lado é menor do que 18? Sim. Eu poderia construir esse triângulo. Ok? Certo? 11,5, Nani, mais ou menos. Porém, imaginem que eu tivesse um triângulo, um lado de 15, um de 9 e um de 2. Eu conseguiria construir esse triângulo? Sim ou não? Não. Por quê? Um de 15, um de 9 e um de 2, tá? Ó, quando eu tentar encaixar eles, pode. Vou conectá-los, tá? Ó, o de 15 com o de 9. Porém, ó, quando eu for encaixar o de 2, fecha. Fecha, minha gente. Eu consigo um triângulo? Não. Entendeu, Letícia? Maria Letícia, entendeu agora o que é a condição de existência? Mesmo que eu tenha 3 lados, eu preciso dessa relação para saber se eu vou conseguir construir um triângulo ou não. Eu tenho 3 lados aqui? Tenho. Mas está formando um triângulo? Não. Ó, o lado de 15 é esse maior. O lado de 9 é esse aqui, ó, do meio. E esse aqui é o de 2. Talara? Talara não. Talara. Desculpa. O lado maior, o de 15, ele tem que ser menor que a soma dos dois aqui, ó. Esse com esse. Só que 9 com 2 dá 11. 15 é menor do que 11? Não. Por isso eu não consigo construir. Entendeu agora? O maior lado, ele deve ser menor. E se forem iguais, tia? Os dois. Aí, vejam. Tem um de 15, tem um de 9 e tem um de... Deixa eu ver aqui. Isso, a soma tem que ser menor que o número. Tenho aqui o de 15 ainda, tá? O de 9 e um de 10. É possível agora? E a canudo de plástico faz mal para o ambiente. Amada, eu sei. Eu não estou usando o canudo para nada. Só para mostrar o polígono para vocês. Tá? Não se preocupe, porque antes de tudo eu sou bióloga. Tá certo? Daqui ele não vai para o lixeiro, ele não vai para nada. Ele fica aqui dentro da minha sacolinha, tá? Para eu usar nas próximas aulas. Nem se aperreie. Ecologicamente correto. E aí, ó, um lado era de 9, um era de 15 e o outro era de 8 que eu botei, tá? Foi possível construir? Sim. Por quê? Porque o de 15 se tornou menor que a soma dos outros dois. 9 com 8 dá 17. 15 é menor do que 17 e aí eu consegui construir o triângulo. Entenderam a diferença agora? Maria Letícia, já entendi, Talara, eu sei qual é a pergunta. Se todos os lados forem iguais, vai dar para construir. Me diga aí você se não dá para construir. Ó, vamos supor, né, que um lado seja, vamos ver, 5, por exemplo. Vamos supor que um lado seja 5, todos os lados valham 5, tá? É possível construir esse triângulo? Sim. Todos os lados são iguais. Qualquer um daí posso dizer que é o maior. Tá? Esse aqui é o maior lado. Ele é menor que a soma dos outros dois? A soma dos outros dois é 10. 5 é menor do que 10?
Então eu posso construir esse triângulo. Como é o nome do triângulo que tem todos os lados iguais? Triângulo equilátero. Que é de igual, látero são de lados. Não, Maria Letícia, nem venha. 11h30. Entenderam até aí, pessoal? Sim, não, dúvidas? Ótimo. Então, continuando. Acabou, professora? Um momentinho só, tá? Toma, mãe, tá aqui. Mãe, tá aqui. Um momentinho, tá, minha gente? Tá na sala. Certo, Maria Luísa. Ó. Seus filhos são muito inteligentes. Eu fui brincar de Big Brother com eles e eles me eliminaram. Ó, voltando, né? Então, aí na segunda questão, conseguiram terminar de responder? A letra A eu já tinha respondido, ficou não. A letra B, sim, é possível de construir. A letra C, Laís, ficou como? Me responda aí. Ótimo, Bia. A letra C, Laís, sim ou não? Oi, Emily. Isso, sim. Tô na letra D, Luiz Guilherme, da segunda questão, da página 282. Página 282, Emily. Letra D. Ó, até agora ficou não na letra A, sim na letra B, sim na letra C. Letra D. Ficou como? Sim ou não? Não. Isso. Letra E. Letra E, não também. Letra F. Letra F, sim. Letra G, sim. Letra H, sim. Letra I, não. Isso. E a J, também não. Pessoal, tem uma parte aí que ele também explica para você como é que você pode construir um triângulo, né? Com o transferidor não, com o compasso e a régua. Porém, mesmo que eu explique a vocês aqui como utilizarem o compasso, eu teria que estar com vocês presencialmente, tá? Então, a gente vai segurar esse assunto aí. Quando a gente retornar, eu explico para vocês como é que a gente constrói, tá? Ficou letra A, não. Letra B, sim. Letra C, sim. Letra D, não. Letra E, não. F, G e H, sim. E não, J, sim. Ok? Ou nada. Bom, continuando ainda sobre os triângulos, a gente vai falar agora sobre os ângulos do triângulo. Tá? Os ângulos dos triângulos, só no triângulo, tá, minha gente? A soma dos ângulos dos triângulos devem valer 180 graus. Como assim, aí? Pessoal, o triângulo ele é um polígono, certo? É o que, Emily, que Emily perguntou aí, a letra B de quê? Não, o primeiro a gente não fez não, tá certo? Primeiro eu vou passar ainda. Passei não, ainda não, tá? Bom, num triângulo, vocês concordam que ele tem 3 lados, certo? Se ele tem 3 lados, ele vai ter 3 vértices, ele vai ter 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. E aí a gente chega a uma conclusão que em um triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Ou seja, se eu somar esses 3 ângulos aqui, ó,
A, B e C tem que ser igual a 180 graus. Peguei os 3 ângulos internos do meu triângulo. Pessoal, a quantidade de ângulos de qualquer polígono vai ser igual à quantidade de lados, tá certo? Se eu disser que eu tenho um heptágono, né, tem 7 lados, vai ter 7 ângulos. Triângulo, 3 lados, 3 ângulos, tá? Repete, por favor, amor. Tudo. Para o triângulo, ele tem 3 lados, logo ele vai ter 3 ângulos internos, assim como ele vai ter também 3 ângulos externos. No triângulo, eu não fui para questão nenhuma não, minha gente. Tá, Luiz? Ah, tá. Eu fiz a segunda questão da página e só, tá? Aqui eu estou explicando outro assunto. Página 279 aí, ó, ângulos no triângulo, tá? Página 279. Estou explicando aí ângulos no triângulo, tá? Então, se eu tenho 3 lados, eu vou ter 3 ângulos. Certo, Bia? Eu estou gravando a aula e vou mandar, tá certo? Para todo mundo depois. Aí você pode assistir onde você parou, certo? Bom, então, aqui eu tenho 3 ângulos, né? E para o triângulo, a soma desses 3 ângulos tem que dar 180, obrigatoriamente, tá? Então, a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, quando eu somo A com B com C, dá 180. Até aí, tudo bem? Sim? Ótimo. Abram aí o livro na página 280, onde tem aí o jogo rápido. Pode, Maria Luísa? Pode sim. Onde tem aí o jogo rápido da página 280. Abram aí, por favor. Diz assim no jogo rápido. Analise os triângulos a seguir e determine a soma de A mais B. Vamos lá. Então, na letra A, você tem aí esse triângulo, tá certo? E nesse triângulo aí, você tem que esse aqui vale 35. Esse aqui é B e esse aqui é A. Aí ele diz, qual é a soma de A mais B? Pessoal, quanto vale A mais B? Alguma ideia? A gente discutiu agorinha que a soma dos 3 tem que dar 180. Quanto valeria A mais B? Isso, Luiz Guilherme. A mais B deve ser 145. Por quê? Pessoal, se os 3 juntos dá 180, página 280. Primeira questão lá do jogo rápido. Os 3 juntos devem valer 180, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Porém, se eu já sei que um deles vale 35, quanto é que está faltando para chegar a 180? Vou repetir. Os 3 juntos, A mais B mais C, A mais B mais C, tem que dar 180, certo? Só que eu já sei quanto vale C, ó. C eu sei que vale 35. Quanto é, então, A mais B? Que número somado com 35 daria 180? 145. 145 com 35 dá 180. Então, A mais B vale 145. Tá, Lara? Vou explicar de novo, tá certo? Eu falei para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, entendeu? Ótimo, tá? Mesmo assim, eu vou repetir. A soma dos 3 tem que dar 180. A mais B mais C. Só que eu já sei o valor de C. O valor de C é 35. Então, A mais B
com 35, tem que dar 180. Se eu já tenho 35, está faltando quanto para 180? 145. Então, A mais B é 145. Ok? Na letra B, qual seria? Isso, Hernani, 65. Na letra B, eu tenho esse aqui, ó, que é 115. E eu tenho aqui A e eu tenho aqui B, tá? Então, eu sei que A mais B mais os 115 tem que dar 180. Se eu já tenho 115, para chegar em 180, está faltando 65. Então, A mais B deve ser 65, tá bom? E na letra C? Isso, na letra C tem que ser 120. Na letra C tem que ser 120. Os três juntos dá 180, só que aqui eu já tenho um de 60. Tá faltando 120. Então, esses dois aqui devem ser 120, ok? Bom, abram aí na página 282. Página 282 de novo. A quarta questão. Página 282. Na quarta questão. Tá? Ele diz assim: o triângulo a seguir é isósceles. Triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Tá? Aí ele diz que esse ângulo aqui é 38 e esses dois aqui de baixo, eles são iguais e são interrogação. Sabendo disso, descubra o valor desses ângulos desconhecidos. Pessoal, qual seria o valor desses dois juntos aqui? Seguindo a mesma ideia do que a gente estava fazendo, tá? Eu acabei de mostrar para vocês. Isso, Júlia. Os dois juntos aqui, ó, devem ser 142. Por quê? Porque eles três juntos tem que dar 180. Se você já tem 38, é porque esses dois aqui dão 142. Certo? Porém, ele disse que esses dois aqui são iguais. Se eles dois são iguais e dá 142, quanto vale cada um deles? Página 282, Laís, quarta questão. 282, quarta questão. Isso, 71. Por quê? Se eles dois são iguais, minha gente, ó, eu tenho aqui ó, dois pilotos iguais, tá? Vocês considerem a minha fitinha aqui, rosa, tá? Mas eles são iguais. Se eu digo que eles dois juntos dão 142, cada um tem que valer a metade, né? Esse vale 71 e esse daqui também. Os dois juntos valem 142. Então, o valor aí da interrogação é 71. Repito, Laís. Ó, a gente viu, né, que os ângulos de qualquer triângulo juntos devem dar 180. Aí ele falou aí que esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais e um diferente, tá? Logo, ele vai ter dois ângulos que são iguais e um diferente. Mas isso aí ele mostra aqui, ó, já que ele botou aqui duas interrogações. Significa, né, que esse ângulo é igual a esse. Laís, se eu somar os três, tem que dar 180, né? Eu somando os três ângulos, tem que dar 180. Eu sei que um vale 38. Quanto sobra, né? Quanto está faltando para chegar nos 180? Está faltando 142. Então, eu entendo que os dois ângulos que estão faltando
devem dar 142. Porém, eles são iguais. Se eles são iguais, qual é a metade de 142? 71. 71 mais 71 dá exatamente 142. Com 38, 180. Entendeu, Laís? Laís? Pessoal, dúvidas? Não? Ótimo. E aí, para a gente finalizar e acabarmos o caderno 1, né? De vez, a gente viu a soma dos ângulos internos de um triângulo. Preciso que vocês prestem atenção agora, tá certo? Soma dos ângulos internos, a gente chama de SI. Emily, você quer que eu acabe todos os cadernos, Emily? Eu vou falando e você vai assimilando, viu? Página, eu tô na página 281, tá? Vamos para a página 281. Vamos lá? Prestem atenção. Quando eu falo em soma dos ângulos internos, eu chamo isso de SI. S de soma, I de internos. E a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser quanto? Que eu acabei de dizer para vocês. Bota para carregar. Vamos lá, pessoal. A soma dos ângulos de um triângulo sempre vai dar quanto? Isso, 180. Então, para um triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre vai ser 180. Lembra que eu falei para vocês que era mais fácil vocês aprenderem, né? Como a gente chegou naquela determinada situação, naquela determinada fórmula, do que vocês decorarem a fórmula. Lembra que eu expliquei isso para vocês quando a gente falou das áreas, né? Área do retângulo, área do quadrado, área do triângulo. Vamos fazer a mesma coisa para isso aqui, tá? Do mesmo jeito que eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, qual vai ser, então, a soma dos ângulos internos dos outros polígonos? A gente não só tem triângulo, a gente tem quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono. Como é que a gente vai saber qual é a soma dos ângulos internos desses polígonos? Vamos começar por um quadrilátero, tá? O quadrilátero, ele tem 4 ângulos. Qual é a soma? Qual é a soma dos ângulos internos desse quadrilátero? Olha, eu não sei. Não sei. Eu só sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu só sei do triângulo. Isso aí é quadrilátero, não é triângulo. Porém, vocês lembram que eu posso pegar um quadrilátero e transformar em um triângulo? Ó. Deste quadrilátero, eu fiz quantos triângulos? Desse quadrilátero aqui, eu fiz quantos triângulos? 2. Isso, Luiz Guilherme. Qual é a soma dos ângulos internos deste triângulo de baixo? Qual é a soma dos ângulos internos deste triângulo de baixo aqui? Isso, 180. Qual é a soma dos ângulos internos deste triângulo de cima?
Desse daqui de cima, qual é a soma dos ângulos internos dele? 180 também. Aí, eu pergunto para vocês. Vocês concordam, então, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? Vocês concordam, então, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? 180 mais 180? Sim ou não? Sim? Vamos, pessoal, preciso que vocês respondam para saber se vocês estão entendendo. Sim? Laís está travando para tu, é? Tá saindo e voltando. Ah, tá. Isso, Hernani. Nesse caso aqui, todos os ângulos serão de 90, porque se trata de um polígono regular, né? Todos os ângulos são iguais. Se eu tenho 4 ângulos e dá 360, cada um é 90. 90, 90, 90, 90, 360. Mas o que eu quero que vocês percebam é que eu dividi isso em triângulos e depois eu tive a soma dos ângulos internos. 360 é exatamente o quê? O dobro, né, de 180. Concordam? 360 é o dobro de 180. E foi assim que os matemáticos criaram uma fórmula para descobrir quanto vale a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Como assim aí? Vamos imaginar que eu tenho aqui um hexágono. Qual seria a soma dos ângulos internos desse hexágono? Pessoal, um hexágono, ele tem exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Tem atividade, sim. Mas, por favor, prestem atenção. Isso, Laís, um hexágono, ele tem 6 triângulos. Então, qual seria a soma dos ângulos internos de um hexágono? 180, 180, 180, 180, 180, 180. 6 vezes 180. Concordam? Isso, por que, Luiz Guilherme? Cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele não é 180? Se eu tenho 6 triângulos, eu vou ter 6 vezes 180. Ok? E aí, a gente vai chegar à fórmula. Tá? Qual é a fórmula, então? Basta eu pegar o número de triângulos que eu vou formar e multiplicar por 180. Certo? Basta eu pegar a quantidade de triângulos que eu vou formar e multiplicar por 180. Certo? Porém, minha gente, percebam que, quando a gente falou lá no quadrilátero, o quadrilátero tem quantos lados? 4. Porém, ele vai formar 4 triângulos? Não. Ele forma quantos triângulos? 1, 2. Né? Ele só forma 2 triângulos. Isso. Um pentágono, ele vai formar 5 triângulos? O pentágono
o pentágono, ele vai formar, ó, 3 triângulos. Ele tem 5 lados, mas forma 3 triângulos. E aí a gente chega a um padrão. Que padrão? Que o valor que você vai multiplicar, o valor que você vai ter de triângulos, é sempre o número de lados menos 2. Não entendi, Aila. No quadrilátero eu tenho quantos lados? 4. Mas eu formo quantos triângulos? Só 2. Tirei 2, certo? No pentágono eu tenho 5 lados. Mas eu só vou formar quantos triângulos? Só 3. Tirei 2 também. Então, a quantidade de triângulos que eu formo em cada polígono é o número de lados que ele tem, que esse polígono tem, menos 2. Percebam aí, ó, na página 281, vocês têm essa tabelinha aqui, tá? E a gente vai construir ela. Então, na primeira coluna aí, você tem aí o nome do polígono. Quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono e octógono. Na segunda coluna, a gente tem aí números de lados do polígono. Então, o quadrilátero ele tem 4 lados. Página 281, Taora. 281. O pentágono, ele tem quantos lados? 5. Hexágono tem quantos lados? 6. Heptágono tem quantos lados? 7. E octógono tem 8. Aí, tem na terceira coluna aqui, ó. Número de triângulos formados. No quadrilátero, eu tenho 4 lados, mas eu só vou ter 2 triângulos formados. No pentágono eu tenho 5 lados, mas eu só formo 3 triângulos. No hexágono, minha gente, eu tenho quantos lados, né? 6, mas eu formo quantos triângulos? 4. Oi, Adriele. Adriele? Me chamou? Ah, tá certo. Tá bom. Tem problema não. Tá gravando a aula, todo mundo vai receber essa aula, tá? Mesmo quem participou e quem não participou do ao vivo, tá? Vocês vão receber, se tiver dúvida na hora de fazer atividade, quiser rever a aula, tá? Ela vai ser enviada para vocês, pelo plural. Bom, então o hexágono, ele vai ter pentágono, ele tem 5 lados, né? Mas ele só consegue formar 6 triângulos. O hexágono tem 6 lados, mas ele só vai formar 4 triângulos. O heptágono tem 7 lados, mas só forma 5 triângulos. E o octógono tem 8 lados, mas só forma 6 triângulos, tá? O que é que eu quero que vocês percebam aí? O que eu já acabei de falar, existe um padrão. A quantidade de triângulos que você forma é sempre 2 unidades a menos que o número de lados. Se você tem 5 lados, você só forma 3 triângulos. Se você tem 8 lados, você só forma 6 triângulos. E isso é de extrema importância para que a gente consiga formar a fórmula. Qual vai ser a soma dos ângulos internos de um pentágono? 3 vezes 180. Ou seja, é o número de lados menos 2 vezes 180. É o que, Bial? Não entendi. Para você achar a soma dos ângulos internos de tarde, para a gente encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente pega o número de lados, N. Aí, por que você botou N? Porque eu não sei de que polígono a gente está falando, tá? N, que é o número de lados, menos 2, e multiplica por 180. Por quê? Vamos lá. No caso do pentágono,
Eu tenho quantos lados, minha gente? 5. Tirei 2, fica 3. 3 triângulos. A soma dos ângulos internos dá 180? 3 vezes 180. 3 vezes 180 dá 640. É assim que matemáticos criam fórmulas, tá? Eles demonstram o acontecimento e chegam a uma conclusão em comum, né? Chegam a um padrão que se repete. Qual é o padrão? Né? A gente já entendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. No quadrilátero, eu formo 2 triângulos. Então, é 2 vezes 180, 360. Certo? E assim por diante. Poxa, Ilha, por que criar a fórmula? A gente não pode ficar desenhando os triângulos não para saber quantos são e multiplicar por 180? Pode. Agora, imaginem vocês fazerem isso no icosságono, no polígono que tem 20 lados. Como é que você primeiro vai desenhar esse polígono de 20 lados e depois vai fazer os triângulos todinho dentro deles para saber quantos são para depois multiplicar por 180? Por isso que fórmulas são criadas. Deu para entender? Mas aí você entende que, por isso que você não decora, você entende, você aprende que o número de triângulos que eu vou ter formados no polígono é 2 a menos que a quantidade de lados. Eu tenho 5 lados aqui no pentágono e eu consigo fazer 3 triângulos. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 640. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 640. Deu para entender, minha gente, essa relação aí com os triângulos dentro do polígono? Sim ou não? Certo, Luiz? Eu repito, tá? Ó. Eu tenho aí um quadrilátero. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Eu formei 2 triângulos, certo? Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180 desse aqui com 180 desse aqui. Então, toda vez que eu falar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, um polígono de 4 lados, a soma sempre vai ser 360. Mas percebam que 360 é 2 vezes 180. Quantos triângulos eu formei? 2. Eu tinha 4 lados, mas eu só formei 2 triângulos. Ou seja, é o número de lados que eu tenho menos 2. Sempre é um padrão repetitivo. O número de triângulos que você vai formar dentro de um polígono sempre é 2 unidades a menos que o número de lados. Então, no pentágono, eu vou formar quantos triângulos? 3. No octógono, eu vou formar quantos triângulos? 6. No decágono, eu vou formar quantos triângulos? 8. No icosságono, não tem dedo para isso tudo. No heptágono, eu vou formar quantos triângulos? 5. É um padrão, tá, Ilha? Mas você só está me fazendo identificar quantos triângulos eu vou ter. Como é que eu vou descobrir a soma dos ângulos internos? Poxa, se você sabe quantos triângulos você vai ter, você não sabe a soma dos ângulos internos de cada triângulo? Basta você multiplicar. Pentágono tem 5 lados. Eu vou formar quantos triângulos? 3. 180, 180, 180. 640. Deu para entender? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono vai ser, primeiro, você achar o número de triângulos, que é o número de lados, menos 2, e depois multiplicar isso por 180. Entendeu, Luiz Guilherme? 11h30. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Se vocês entenderam, qual seria, então, a soma dos ângulos internos
de um heptágono. Se é um heptágono, ele tem quantos lados? 7, né? 7. Eu vou fazer 7 vezes 180? Não, porque 7 é um número de lados, mas não é um número de triângulos que eu vou poder criar. E eu vou criar quantos triângulos aí? Basta eu tirar 2 lados. 7 menos 2 dá 5. 5 triângulos. Cada triângulo tem 180 graus de ângulos internos. 5 vezes 180 dá 600. Opa! Dá 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, opa, 40. 900. Significa dizer que a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900. O heptágono, eu formo 5 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos não é 180? Então, se eu vou ter 5 triângulos, eu vou ter 5 vezes 180, que dá 900. Gostaram, minha gente? Deu para entender? Então, vamos terminar de completar isso aqui. A gente finaliza a aula, tá certo? Então, ficou aí na primeira coluna, ó, número de lados. O 4 já estava. Aí ficou 5, 6, 7 e 8. Tá? Na terceira coluna, número de triângulos formados. Lembra que o número de triângulos que eu vou formar é sempre 2 a menos que o número de lados. Então, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Soma dos ângulos internos. É só você pegar o número de triângulos e multiplicar por 180. Então, no quadrilátero ficou 2 vezes 180. No pentágono vai ficar 3 vezes 180. No hexágono, 4 vezes 180. No heptágono, 5 vezes 180. E no hectógono, 6 vezes 180. Percebam que a gente descobriu a soma dos ângulos internos. É para multiplicar, Luiz Guilherme, o número de triângulos por 180. Hernani tinha me falado anteriormente, né, que se eu tinha descoberto que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, significava que cada ângulo valia 90. Não foi isso, Hernani, que você me disse? Se a soma dos ângulos internos aqui, ó, dos 4, dá 360, significa que cada um dele vale 90. Por quê? Porque são polígonos regulares. As medidas dos ângulos vão ser iguais. Se os 4 juntos valem 360, quanto vale cada um? Basta você pegar 360 e dividir pela quantidade de ângulos que você tem, que vai dar 90. Por isso que cada ângulo aqui vale 90. Deu para entender? Quando você tem a soma dos ângulos internos, você pegou todos os ângulos e somou. Como é que você descobre só um deles? Basta você pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos que você tem. Por exemplo, pentágono, aí, ó, a última coluna. Qual era a soma dos ângulos internos? 540. Você tem quantos ângulos? 5. Quanto vai valer cada um? 540 dividido por 5, dá 108. Hexágono, a soma dos ângulos internos deu 720. Mas você tem quantos ângulos? 6. 720 dividido por 6, dá 120 graus. Cada um vale 120. Heptágono, a soma dos ângulos internos vale 900, mas você tem 7 ângulos. Então, 900 dividido por 7. Aí vai dar um número partido, tá? Fica 128,6. E no último, que é o octógono, a soma dos ângulos internos dá 1080. E eu tenho 8 ângulos. Quanto vale cada um? 1080 dividido por 8 vale 135. Ok? Eu vou passar as atividades para vocês, tá? Anotem aí, marquem aí, por favor. Página 282. Primeira questão.
atividades, tá? Fizemos algumas, né, durante o ao vivo, as outras vão para casa. Página 282, a primeira questão. Aí vocês vão fazer página 3 inteira, tá? Na página 282 é só a primeira questão, tá? A página 284, a segunda questão e a quinta questão, tá? Vão marcando aí, ó. Página 285. Página 2. Ok? Repetindo. Página 282, apenas a primeira questão. A página 283 toda. A página 284, a segunda questão e a quinta. A página 285 e a página 286. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula, a gente vai corrigir as atividades, vai tirar dúvidas se vocês tiverem, e a gente vai utilizar o Tangram, tá? E aí encerramos de vez o caderno 1, e aí já vamos dar início ao caderno 2, certo? Beijo para vocês, uma excelente semana, e a gente se encontra na próxima aula, tá? Beijo, beijo, beijo.